Oi, gente! Então, vamos lá para a nossa chumete sobre circuitos elétricos, eletricidade, eletrização, né? Vamos lá. Gente, o que a gente precisa saber é que tudo é formado por átomos, e os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, certo? Prótons, nêutrons e elétrons, então, são partículas subatômicas. São formas que estão compondo um átomo, certo? Lembrando que um átomo pode ser, quando ele tem o mesmo número de prótons e nêutrons, ele é chamado de átomo. Quando ele tem um número de prótons e elétrons diferente, chamamos de íon. E os íons, então, têm cargas elétricas, ou positiva ou negativa. Certo, gente? Aqui na nossa apostila, ó, se nós temos um átomo, esse átomo no núcleo tem prótons e nêutrons, e ao redor dele, nesse espaço chamado de eletrosfera, estão os elétrons, beleza? Muito bem. É o movimento desses elétrons entre os átomos que nós chamamos de eletrodinâmica, certo? Então, vamos lá. Pessoal, quando um corpo doa elétrons, ele fica carregado positivamente, veja só. Um corpo que doa elétrons carregado positivamente, um corpo que recebe elétrons carregado negativamente, tá? Que nós marcamos na apostila essa parte aqui, tá? Lembra um detalhe que são somente os elétrons que se movimentam, prótons não se movimentam, tá? Então vamos lá, sobre eletrização, são 3 formas de eletrizar: atrito, que mais? Contato e indução, certo? No atrito, o que eu vou fazer? Nós vamos esfregar 2 materiais diferentes, certo? E aí, o número da carga que os dois forem ficar é o mesmo, porém, um vai ficar positivo e o outro negativo. O positivo é o material que doou elétrons. O negativo é o que? Recebeu elétrons, beleza? Aqui, ó, é quando esfrega, é atritar mesmo, um no outro. O contato acontece entre objetos do mesmo material, certo? Do mesmo material. Aí, o que acontece? Só colocado 2 esferas, por exemplo, que a gente já viu isso, né? Em contato uma com a outra. E aí, como é que eu resolvo para saber qual é o valor final da carga que vai ficar entre um e outro? Através do cálculo da média dos coulombs, né? Que é a quantidade de carga. Beleza, gente? Quando trabalhamos com indução, lembram que não tem toque, não esfrega e não encosta nada, gente, só induz. Lembram, pessoal? Para indução e para o atrito não tem toque, certo? Perdão, não tem cálculo, somente para o contato. Então, vamos lá, ó. Como é que eu sei que um corpo ficou com carga menos 4 coulombs? Se ele teve o contato de um outro coulomb, de um outro objeto? Como é que eu sei qual era a carga do primeiro objeto? Se depois que entrou em contato um corpo A com um corpo B, o corpo B ficou com carga menos 4. Isso quer dizer que depois que entrou, que ficaram em contato os dois, né? Quer dizer que o corpo A ficou com que carga? Menos 4 também. Por quê? É contato, fica os dois igualzinho, mesmo número e mesmo sinal. Agora, se for atrito, gente, um corpo ficou com carga menos 5, claro que não é só menos 5, é menos 5 vezes 10 na 40, e o coulombs, né? E o outro ficou com carga mais 5 vezes 10 na 40 coulombs, por exemplo. Olha quanta eletricidade tem aqui, certo? O que acontece aqui, pessoal? Eu posso dizer que o número é o mesmo, porém, um recebeu o número de elétrons que o outro doou, certo? Por isso que é um positivo e um negativo. Tá de boa? Muito bem. Agora, veja só. Outra coisa que a gente precisa fazer é lembrar de uma coisa. Lembra daqueles exercícios que eu tenho assim, ó, uma esfera A, uma esfera B e uma esfera ou um corpo C, tá? Esse aqui tinha 4 coulombs, esse aqui tinha 5 coulombs de carga, esse aqui tinha menos 6 coulombs de carga, por exemplo. A esfera A tocou a esfera B e depois a esfera A tocou a esfera C.
Qual é o valor da carga final? Carga DA, carga DB e carga DC. Qual é o final da carga de cada um deles após esses processos de eletrização aqui? Vamos ver. Tudo por contato. A e B. 4 mais 5 dividido por 2. Você ligou porque que é 4 mais 5? Sim, né? Carga de cada um. 9 dividido por 2. A carga de cada um é 4,5 coulombs, certo? Posso pôr aqui agora? Não, por quê? Ainda falou no problema que o A tocou o C. Então, o B não vai mais modificar. O B eu já sei que é 4,5 coulombs. Agora, o A tá com 4,5. E tocou o C, que é menos 6. Então, é 4,5 menos 6 dividido por 2. Vai ficar menos 1,5 dividido por 2, 0,75 coulombs. Beleza? Então, negativo, sem esquecer, né? Vai ficar menos 0,75 coulombs, o A e o C. Por que o A e o C, gente? Porque foram os últimos dois que entraram em contato. O B já tinha resolvido antes. Tá de boa? Gente, isso não é uma explicação, isso é uma revisão. Tudo isso vocês têm no caderno e fizemos naquela folhinha vários exercícios, beleza? Muito bem. Agora, uma coisa. Se eu tenho um corpo A, que é neutro, ele toca um corpo B, que tem carga 10 coulombs, e o corpo A é neutro. Que valor é o corpo A? 0 coulombs, certo? Depois do contato, qual é o valor final da carga dos dois? 0 mais 10 dividido por 2 é 5 coulombs para cada um deles. Tá de boa, gente? Muito bem. Quando a gente fala de eletrização por contato, gente, então sempre vai ter o mesmo valor e o mesmo sinal. Tá de boa? Muito bem. Agora, olha só. Quando eu quero, sobre indução, carregar um corpo positivamente, eu quero uma esfera que fique positiva. O bastão que eu vou usar aqui vai ser positivo ou negativo? Claro que ele está num ambiente isolado, né? Depois ele vai ter um fio terra, lembram disso? Né? Aqui a parede, né? Olha só, se eu quero que fique positivo aqui, o bastão de indução que eu vou usar tem que ser negativo, aí os elétrons vão se afastar, vão se repelir, né? Esses que se repeliram vão acabar saindo pelo fio terra. Quando eu cortar esse fio aqui, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar somente carga positiva aqui. Então, quando eu quero transformar algo em positivo por indução, eu preciso usar um bastão com o sinal contrário do que eu desejo. Tá de boa? Muito bem. Deixa eu ver aqui, que eu tô com a sua prova. O que mais que a prof precisa falar? Na nossa provinha, gente, nós temos várias questões que se referem, que tem de exercícios, tá? Então, olha só. Vamos lá. Primeiro, aqui está o seu formulário da sua prova. Isso aqui está na prova. Eu falei que eu ia colocar e tá lá na prova, tá? Agora, precisa lembrar de algumas coisas que são básicas, tá, gente? Olha só. Primeira coisa, o que é a carga, esse Ezinho? É a carga elementar. O Ezinho, então, é a carga elementar, que é o valor de 1 elétron. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? É o valor de 1 elétron, certo? N é a quantidade de elétrons. E o Q é o valor da carga daquele corpo, certo? O que é o U, gente? U é a tensão. É medida em volt. Tensão, que é medida em V de volt. O que é o R? R é a resistência, certo? Aquilo que provoca a transformação da eletricidade, né? E a resistência em ohm. Beleza? É isso aqui, ó. Deixa eu chegar pertinho aqui para vocês enxergarem. Em ohm. Tá legal? Aí, nós temos aqui potência. P ou pot é potência, certo? E a potência é em watt ou watt. A gente fala watt no Brasil, né? Tá legal? E o tempo. Quando a potência
for em quilowatt, eu devo usar o tempo em horas. Quando a potência... E vai ficar como? Quilowatt-hora. Quando a potência for em watt, eu devo usar o tempo em segundos, certo? E vai ficar watt-segundo, a unidade de medida. Certo, gente? A não ser que o problema te peça diferente. Quando falar em joule, o que é um joule? Joule é sempre watt-segundo. Certo, pessoal? Muito bem. Ô, pessoal, quando eu falo de um gerador elétrico, algo que está gerando eletricidade, gente, o que é? Ele é um dispositivo que está mantendo o fluxo contínuo dos elétrons, certo? É isso que ele está fazendo. Feito. Quando eu estou falando de, por exemplo, uma corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Essa é a corrente elétrica. Agora, uma coisa, que é o izinho que eu não coloquei aqui, ó. Se o izinho é corrente elétrica, a unidade de medida da corrente elétrica é o A, de ampere. Então, um aparelho chamado amperímetro vai fazer o quê? Vai medir a corrente elétrica. Tá de boa, gente? Ótimo, muito bem. Agora, veja só. Se por um fio de cobre, por exemplo, né, que permite a passagem transferência de elétrons, passar uma carga elétrica de, olha só, vou falar um número bem bobo, que é só pra gente fazer a continha. Tá passando uma carga elétrica de 2 coulombs, a carga elétrica, num tempo de 10 segundos, certo? Calcule a I, que é a corrente elétrica. A gente vai vir aqui para as nossas fórmulas e vai ver o que eu preciso. Eu tenho tempo e eu quero I. QTI. Tem fórmula que tem isso, ó? Claro que tem, gente. Ainda tá prontinha aqui ainda, ó. I é igual a Q sobre T. Então, vamos lá. I é igual a Q sobre T. I é igual a 2 dividido por 10. 2 dividido por 10, vocês vão fazer a conta na prova, porque tem que fazer, mas é 0,2 A de amperes. Na prova não tem alternativa, mas você precisa colocar a unidade de medida. Não vou colocar 0,2 quilos, eu vou colocar ali quilogramas. Entenderam, gente? Agora, esse tempo também é em segundos. Se eu disser para você assim, ó, gente, calcule, é o mesmo problema, tá? Calcule a corrente elétrica de um corpo onde passam 2 coulombs em 1 minuto. Em 1 minuto, o que você vai fazer? Posso colocar 2 dividido por 1? Não, transforma minutos em segundos. Vai ficar 2 dividido por 60. Vai ficar 1 dividido por 30. Vai fazer a divisão, se tá com dúvida. 0,030. Certo? Já posso... Opa, tá lá. Já posso dividir? Não, mais um zero. 100 por 30 é 3. Certo? Agora sim, vai ficar 90. Uma depois da vírgula chega. 0,03 amperes, né? Porque é corrente elétrica. Certo? Gente, lembre que isso não é uma explicação, isso é só uma revisão. Tá legal? Então, vamos lá. E agora, se eu disser pra você assim, ó, por um circuito, né? Tá passando, vou deixar aqui os problemas, as fórmulas pra gente lembrar aqui, ó. Por um circuito está passando uma resistência de 8 ohms, então uma resistência de 8 ohms, né? Numa tensão de 32 volts. Qual é a potência? E agora? Tem alguma fórmula potência, tensão e resistência? Olhe para cá. Potência, tensão e resistência? Tem nada. O que eu vou fazer, gente, agora? Eu vou usar o que eu tenho e vou descobrir alguma coisa para depois usar na potência. Olha só, o R, o U e o POT ou o P não tem nada. Mas o R e o U, que é o que eu tenho, eu consigo descobrir o quê? A corrente elétrica, que é o I. O U é igual a R vezes I. Por que descobrir o I, gente? Porque depois eu já tenho um U, já vou ter o I, posso descobrir a potência, certo? Então, veja só. Primeira coisa, U é igual a R vezes I,
certo? Olha só. U, que é o quê? 32 é igual a 8 vezes I. Agora, como é que eu resolvo? 32 é igual a 8i. Quem está multiplicando a incógnita vai passar para o outro lado do igual? Dividindo. 32 dividido por 8 é igual a i. Certo, gente? 32 dividido por 8 é o quê? 4. 4 é igual a i. I é 4 amperes. Tá de boa? Agora, além disso daqui, eu já sei também que o i é igual a 4. Agora eu posso descobrir a potência. Porque a fórmula da potência, olhe para cá. O que é a fórmula da potência que nós vimos agora? U vezes I. Potência é igual a U vezes I. Potência é o U, que é o quê? 32, e o I, que é 4. Potência é igual a 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. 128. Potência em quê? Em watt. Fechou. Entenderam, gente? Muito bem. Essas questões estão na sua prova. Então, preste atenção, tá? Deixa eu ver que eu tô com a prova aqui, ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só, vamos fazer mais uma assim, ó. Qual é a energia consumida em watt segundo, certo? Por um aparelho que consome que dissipa uma potência de 700 watts em um tempo de 10 minutos. Qual é a energia desse aparelho? Olha só, gasta bem esse aparelho aqui, vamos ver. Watt segundo. Já está em watt a potência? Já. O tempo já está em segundo? Não. Gente, se 1 minuto tem 60 segundos, 10 minutos tem quanto tempo? 600 segundos. Porque eu vou multiplicar cada minuto por 60. 10 vezes 60 dá 600, certo? Que é igual a 600 segundos. Agora, vamos lá. Energia é a potência vezes o tempo. Olha só, por aqui no estojo. Energia é a potência vezes o tempo. Então, energia é a potência 700 vezes o tempo, que é 600. Porque eu pedi em watt segundo, tá, gente? Igual a, vou fazer a conta. Dá fácil para fazer a resposta. 6 vezes 7, 42, 00, 00. 1, 2, 3, ponto. Deu 420 mil watts segundos. Mas, para quem não sabe fazer uma CT, vamos fazer aqui a continha. 700 vezes 600, tá? 0, 0, 0, 0. Outro 0, 0, 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42. Opa! 0, 0, 0, 0, 2, 4. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3. Fechou a mesma resposta. Tá, gente? Mas tá com dúvida, vocês fazem daí a continha bem bonitinha. Fechou, gente? Muito bem. E se eu pedisse para você o seguinte agora? Um outro equipamento, né? Que ele consome, ele opera com uma potência de 2 kW, então é a potência de 2 kW, durante o tempo de 20 minutos. Qual que é a energia em watt segundo? Ou em joule, no caso aqui. Qual é a energia? Energia é igual a potência vezes tempo. Peraí, 2 kW tempo em minuto. Eu quero watt segundo. Como é que eu resolvo? Gente, olha só. De quilowatt para watt, eu vou ter que multiplicar por 1000. De watt para quilowatt, eu vou dividir por 1000, certo? Então, se eu tenho 2 kW para transformar em watt, porque o programa pediu em watt, vai ser 2 vezes 1000, 2000 watt, certo? E agora, o tempo já está em... Não, está em 20 minutos.
Então, vamos lá, vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos. 20 vezes 60 vai dar 1.200 segundos. Vocês vão fazer a conta, multiplicar lá, mas é isso mesmo, tá? Agora, veja só. Olha o que acontece aqui. Energia. Agora, eu sei que a potência é 2.000 watts vezes o tempo, que é 1.200 segundos. Pega todos os zeros e põe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 12 vezes 2 é 24. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 2.400.000 watts segundo. Beleza, gente? E acabou aqui mais uma continha. Pessoal, tá tranquilo? É isso a nossa prova. Não está difícil. A questão é você lembrar que quando falar de ampere, eu tô falando de corrente elétrica. Quando falar de watt, é potência, de ohm é resistência, de volt é tensão, certo? Não pode esquecer disso. De resto, a prova tá um presente para vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo, viu? Te amo.